nós temos negros na igreja, nós não temos uma igreja negra ainda. Muitos fatores incidem, né, sobre esse crescimento dos evangélicos. Qualquer pessoa que não tinha nenhuma religião declarada, ou mesmo pessoas de religião na matriz africana, por exemplo, às vezes até por certo receio de uma hostilidade, por se reconhecer como alguém de candomblé ou umbanda, por exemplo, ou se reconhecer como, se assumir como um ateu, colocava ali o sou católico para poder resolver esse problema no sentido de uma pertencer, né, a uma religiosidade majoritária no Brasil. Então, eu acho que está um pouco relacionado, né? Você tem uma queda católica e um avanço, um aumento, um crescimento de outras expressões religiosas, destacadamente os evangélicos, mas também cresce um pouco o número de religião matriz africana e até sem religião. Não é muito fruto da Igreja Católica esse ímpeto de evangelização ou cristianização, pelo menos no modelo que a gente conhece, que é muito mais ativo do universo evangélico, né? de toda uma estratégia, uma organização, uma estrutura que funciona para converter pessoas, né? Para alcançar vidas, almas, aqui muitas aspas, alcançar almas para Jesus, ganhar almas para Jesus. Mas de tudo que eu vejo, no final, eles sempre levam a um ser supremo. E todo mundo sabe que existe um ser supremo, soberano, dono de tudo. Mas alguns conseguem desenvolver a sua fé, essa é a palavra, né? Desenvolvimento da fé. Como é que eu posso desenvolver a minha fé? Como é que os meus filhos vão desenvolver a fé deles? Como é que meu marido vai desenvolver a fé dele? Porque nós somos únicos, né? Nós não somos iguais. Somos únicos. Cada um tem a sua marca. E aí é que é o grande detalhe, né? É você ouvir, entender e respeitar como cada um decidiu desenvolver a sua fé. A pergunta sobre quem é evangélico no Brasil, ela foi se tornando cada vez mais difícil, né? Porque é uma diversidade tão grande em termos teológicos, em termos de ideia, de postura, de crenças, que é realmente muito difícil afirmar. Nós já tivemos, inclusive, alguns uns movimentos, ainda tem, né? Você tem um ou outro movimento, individuais ou coletivos, que tentam resistir a essa nomenclatura evangélica, tentam não se assumir como evangélicos, tentam se assumir como cristãos, tentam se assumir, inclusive, como protestantes, para fazer essa distinção. Tem ali toda a liturgia normal de uma igreja, mas também, cada vez mais, hoje, pequenos grupos que não se reúnem necessariamente no domingo, um grupo de 10, de 12, de 15, de 20, de 30 pessoas, que se reúnem não necessariamente numa instituição, mas numa sala de casa, ou às vezes até em praça pública. Enfim, acho que tem esses elementos que são comuns, que identifica ainda quem é o evangélico no Brasil. Agora, teologicamente, é óbvio, né? Realmente é cada vez mais difícil. Basta você pensar que, como evangélico, você pode estar falando tanto de alguém como o Silas Malafaia, ou o Billy Graham, ou o Martin Luther King, né? No contexto americano. Então, não é fácil, realmente. Essa é uma grande luta, né? Como identificar quem são os evangélicos e uma enorme disputa em torno do que a Bíblia realmente quer dizer sobre determinados temas, né? Aqueles que fazem a leitura literal e acham que a Bíblia fala de tudo, sobre tudo, de maneira normativa, e aqueles que estão pensando na Bíblia como livro que é o seu grande referencial, que te ajuda a pensar dilema, questões importantes na vida, mas que não é nada normativo, que a vida é muito mais complexa. Então, não é fácil realmente identificar quem são os evangélicos no Brasil. Mas os evangélicos estão aí, né? São em torno da Bíblia, estão em torno de uma igreja, de uma comunidade de fé ou de um grupo de fé, estão em torno de uma ideia de partilha, de uma ceia, e a gente pode pensar os evangélicos por aí. A despeito de toda a disputa teológica que é feita, que eu acho que isso é outra pergunta e outro assunto. E muito com relação aos evangélicos negros, né, a sua pergunta, onde estão os evangélicos negros? Eu diria isso, evangélicos negros eles estão nas igrejas, nas diversas igrejas, diversas denominações,
É muito diferente, né, do imaginário, seria muito mais fácil se fosse assim, mas muito diferente do imaginário americano ou do contexto americano dos Estados Unidos como referencial, aonde você tem as black church, né, você tem as igrejas negras e você pode, se você faz essa pergunta nos Estados Unidos, onde estão os evangélicos negros ou os protestantes negros, alguém que responderia muito imediatamente, eles estão nas igrejas negras. No Brasil não dá para dizer isso, né? Os negros não estão nas igrejas negras, até porque a gente não tem uma black church, uma igreja negra nesse sentido, né? Como é no sentido americano no Brasil. Pessoas negras estão na igreja, nas mais diversas denominações, sujeitas às mais diversas teologias e são atravessadas por questões diversas, como qualquer outras pessoas da sociedade brasileira.